E aí, gente, tudo bem? Agora é minha vez de assumir aqui o posto de professor nerd, que inclusive, meu digníssimo marido, ele até falou que ele estava ali no escritório e eu estava aqui na sala de fato, né? Quem acompanhou talvez aí nos stories que eu fiz, colei aqui, fiz um cenário muito legal, especialmente para o dia de hoje. E eu sou a Nath, para quem não me conhece, esposa de professor nerd, criadora de conteúdo atualmente no CMI Cria, participante aí da XCOM, né, via XCOM Nascer com o pessoal, consegui fazer parte de muitos eventos e é muito legal ver a gente aqui agora no online. E hoje, né, a gente vai trazer esse assunto sobre ser mulher, sobre ser cristã e geek nerd, né, criando na internet. Eu sou um pouco mais nova, né, nesse quesito do que as nossas convidadas, que daqui a pouco elas vão entrar aqui. E a gente vai falar um pouco sobre isso para compartilhar sobre essa voz que a gente pode ter através dessas ferramentas, né? Assim como hoje a XCOM talvez esteja chegando a muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar no evento físico, né? Até os que a gente realizou. A gente está estendendo esse propósito, então essa conversa é muito sobre isso. Então, eu vou pedir para as meninas irem entrando aí, subindo as meninas. A gente vai ter aí a Carla, nerd cristã, Cecília, Meire, o tio falou aqui que tá com saudades. Amei o estilo da Carlinha aqui do microfone dela, é o melhor. Porque ninguém me ouve, entendeu? Aí eu já coloco aqui pertinho da boca. O tio tá do lado, bem olhado. Aqui, ó. A pessoa invade. Carla é artista, gente, entendeu? Ela lança modas e tendências. A gente chega se escutando. E aí, meninas, como vocês estão? E aí, tudo bem? Que honra poder mediar esse painel com vocês. Eu tava falando, né? A gente já se encontrou nas outras XCOM e eu tava muito na parte de arte, fazendo minhas papelarias, e eis que em 2020 eu me tornei criadora de conteúdo também. Então, e veio do lado do K-pop, detalhe Brasil. Virei dorameira. Olha aí! Eu destruí o algoritmo do Netflix, minha gente, com os doramas. Isso! Maravilhosa! Arrasou! Deixa eu fazer uma gente, depois a gente faz um outro painel só sobre esse universo aí, porque agora eu tenho um assunto, antes eu não tinha. A nossa live não vai ser organizada igual a dos meninos. A gente se empolga. Vai ser mozona. A Meire é a mais educada, tá vendo? Ela tá mais respeitando. Não, a Meire é diva, tipo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse meio desses seres humanos aí? Ai, gente, Nada. Eu acho que um dia, inclusive, rolar louvor com a Meire, viu? Que voz que essa mulher tem. Porque vocês são todas dorameiras, eu não sou, e aí agora me senti aqui, eu falei, meu Deus, e agora? Não, o assunto de hoje não vai envolver, não vamos entrar vamos deixar a Coreia quieta hoje. Obviamente, né, vamos falar das nossas afinidades com o conteúdo que produzimos, mas você fica tranquila, Meire, você não vai ficar de fora. Gente, vamos lá. Para contextualizar, né, então eu já falei que o caminho aqui que a gente vai seguir é justamente de conversar sobre essa questão de criação de conteúdo, da nossa percepção como cristã, como mulher, né, como nerd, geek, dorameiros e afins nesse universo. E para começar, eu queria, né, eu já falei, hoje eu tenho o CMI Cria, eu só crio no Instagram hoje, mas eu queria que vocês se apresentassem, falassem o nome de vocês, aonde vocês criam conteúdo, o que vocês fazem, sobre o que vocês falam, para o pessoal conhecer vocês e já entender aí a identidade de criadora de cada uma. Quem começa? Eu começo, vai. Foi. Atitude. Primeiro, assim, eu sou a Carla, meu nome é Carla Guedes, tá? Para quem não conhece, na verdade, eu sou a nerd cristã e meu disfarce na sociedade é a Carla Guedes. Então, eu já vou começar trazendo, filosofando já sobre criação de conteúdo, porque teve criar conteúdo, a gente fica meio dividido entre
Falar o que as pessoas gostam de ouvir, falar aquilo que você quer falar, que você precisa falar, e coisas que você gosta de falar. Então, eu tento me dividir entre esses 3 universos. Por quê? Porque se eu falo só o que eu gosto, não tem engajamento. E também eu fico sozinha. Aí eu tento falar daquilo que as pessoas gostam também e aquilo que é preciso falar, né? Tem isso também. Tem coisas que não são legais de eu falar, mas eu falo. Então eu tento, na minha produção de conteúdo, naquilo que eu crio, eu tento achar um equilíbrio entre essas 3 coisas, essas 3 frentes. Uhum. Então eu falo daquilo que eu tenho vivido atualmente, né? Porque a gente vai mudando os conteúdos, né? Sim. Atualmente eu falo daquilo que faz mais parte da minha vida. Então, eu tô tentando ser mais verdadeira. Então, tinha uma época que eu era mais plastificada, falava o que as pessoas gostavam de ouvir. Mas eu falei, poxa, eu acho que eu tenho que falar daquilo que eu gosto, porque eu acho que é verdadeiro. A gente tem que ser verdadeiro na internet. Eu gosto muito de séries. Eu acho que esse é o meu carro-chefe, são séries. Eu tô migrando um pouco para dorama, porque, né, por motivos de... posso falar meio... Não é um palavrão, mas é uma palavra feia, assim. Eu vou falar. Por causa de putaria nessas séries americanas. Então, desculpa, mas me incomoda como mulher, sabe? Me incomoda. Essa hipersexualização, né? Isso, tudo. Eu falei, não, vou assistir meus doramas. Mas eu ainda assisto muita série. Eu assisto filmes também. Eu não sou muito de quadrinhos. Infelizmente, eu não tive muita vivência nessa área. É mais séries mesmo e filmes que eu gosto. E deixa eu ver o que mais. E Bíblia. Eu sou muito nerd de Bíblia, eu adoro Bíblia. Gente, a Bíblia é o livro mais legal, assim, do que qualquer quadrinho, do que qualquer filme, do que qualquer série. Que você vai ler 1000 vezes e 1000 vezes você vai ter um site novo. Entendeu? A gente fica usando a Bíblia para os motivos errados, que é para arrumar treta, sendo que a gente pode a Bíblia, gente, vocês não têm noção. Mas, então eu tento levar um pouco de Bíblia também. Então eu tenho um canal no YouTube, lá eu produzo menos, né, por motivos de... que é mais difícil mesmo. Mas eu tô mais presente no Instagram mesmo, que eu acho que é o futuro, não tem jeito. E no Twitter, de vez em quando, eu apareço lá quando eu tô muito pistola com alguma coisa. Eu falei, eu preciso twittar. Aí eu vou lá e tweet. Mas eu sou... Desabafo. Twitter é a rede do desabafo. Mas é isso, eu comecei com podcast com um colega, a gente falava de Bíblia, e foi daí que eu fui percebendo que eu sempre tinha uma tendência a falar de cultura pop. O podcast era de Bíblia e eu falava cultura pop. Aí no final eu acabei abrindo a Nerd Cristã para falar exclusivamente de cultura pop. Bem, já falei demais, né? Chega. Então, quer ir descer agora aqui para a Cecília? A gente deixa a Meire por último e depois a gente vai invertendo as ordens aí nas outras perguntas. Beleza. Oi, gente, eu sou Cecília Borer, eu sou jornalista, eu sou especialista em comunicação digital e agora eu estou fazendo MBA em Digital Business. Eu sou repórter da Rede Super e lá, assim, eu encontrei o meu universo e lá eu também consigo falar de Jesus de uma maneira que até então poucas pessoas falam. Tipo assim, o logo do principal programa que eu produzo, que é o Amplificador, é um programa onde todas as culturas se encontram e se misturam. Então, assim, eu tenho essa proposta de falar de culturas diferentes, de todos os ritmos musicais. Hoje, eu posso dizer que a música é o que mais me chama atenção e o que eu mais produzo conteúdo sobre é música cristã, de todos os estilos, não só K-pop, amo K-pop, mas heavy metal, rock, reggae, funk, forró, axé, samba, todos os estilos, em todos os idiomas. É uma grande paixão minha, que eu tenho há muito tempo, falar sobre música. Eu também tenho vários quadros de humor lá, onde eu zoo todo mundo, eu pego os erros de todo mundo da TV. Então, assim, eu sou meio que a carrasca da TV, mas todo mundo fora do povo ama. Assim, eu tenho um quadro que chama Foi Mal Aê, onde eu junto todos os erros de todo mundo, inclusive os meus, eu também me zoo muito.
Eu tenho também um quadro reagindo a clipe, reação amplificada. E assim, na Rede Super eu produzo muito conteúdo voltado mais para música, para o humor. De vez em quando eu coloco série, filme também, porque não tem como fugir, né? Quando a produtora ela é totalmente cultura pop, né? Antenada com essas coisas, a gente acaba falando muito disso. Uhum. Eu também sou diretora de marketing da primeira empresa vassoureira do mundo. Isso é muito legal, gente. Muito legal. A gente produziu madeira. Eu nem sou Potterhead e eu fiquei muito no hype de, meu Deus, Eu também. Gente, vocês não têm noção de como que é legal, assim, é super, mega, ultra incrível, é muito, muito, muito legal. E assim, e foi tão sensacional, porque o Ale, ele criou em janeiro, aí ele começou a fazer o protótipo e tudo mais, ele me chamou e me contou a ideia em junho. E aí, assim, segredo total, eu não podia contar pra ninguém. Eu vi o protótipo, a ideia, e eu, tipo, meu Deus, eu preciso contar isso pro mundo. Mas era segredo, né? E a gente produzindo, tentando, a gente gravando de madrugada. A pandemia acaba que ajudou, porque a gente pegou muitas ruas vazias, e aí a gente conseguiu produzir, assim, um material cinematográfico. E o mais sensacional é que, tipo assim, menos de um mês depois que a gente lançou nas redes sociais, a nossa vassoura, ela rodou o mundo. Primeiro rodou o Brasil, a gente saiu no estado de... Minto. Primeiro lugar que anunciou essa vassoura, que falou sobre a gente, foi o Bando de Quadrados. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz, porque eles não anunciaram simplesmente pelo produto, mas porque eram meus amigos. Então, assim, teve todo um carinho especial. E eu posso dizer que o Bando de Quadrados anunciou, fez a matéria sobre a gente primeiro, matéria que a gente foi na ABC, na televisão americana, a gente saiu no Newsweek, a segunda maior revista americana, a gente foi notícia em mais de 35 países, gerando mais de 50 milhões de views em menos de 2 meses de divulgação. A gente literalmente... ganhou o mundo em pouco tempo, a ideia, assim, rodou, viralizou total, e eu posso dizer que o primeiro lugar que noticiou sobre a gente foi o Bando de Quadrados, um dos primeiros perfis, se não o primeiro, a compartilhar no Instagram, foi a Nerd Cristã, que a Carla também divulgou. Então, assim, antes de sair qualquer notícia, o pessoal da XCOM, a nossa família, já estava... Isso, assim, e aí a gente vê a união, entendeu? O quanto que é importante esse evento, assim, unir as pessoas, porque uma notícia que ganhou o mundo, eu primeiro ganhei os meus amigos, assim, então eu fiquei muito, muito feliz. E ultimamente eu tenho me dividido entre a Rede Super, que está parada esse ano por causa da pandemia, a Nuvem Vassouras, e assim, eu também produzo no meu perfil algumas coisas, mas eu, assim... Eu tenho uma coisa em mim, eu amo produzir, eu produzo tanto, mas acaba que eu produzo para vários lugares, mas ainda não produzo para o meu perfil, assim. Tá emprestando esse talento maravilhoso para Mas uma característica da Cecília, ela é muito dos bastidores, sabiam? Ela ajuda demais, vocês não têm noção como é que essa menina trabalha. Na XCOM, meu Deus, ela trabalha demais. E ela tem esse perfil de ser um suporte mesmo pra gente, sabe? Obrigada. Que demais. É isso aí. Carinha demais. Só fazer um comentário que o pastor Edu comentou ali, né? Querer uma vassoura em Curitiba, tô só imaginando, porque Curitiba, o dia que a gente foi pra XCOM lá, a gente ficou vidrado nos parques, né? Porque é o lugar pra ter um parque legal. Imagina, assim, você andando, assim, perseguindo as capivaras, assim, na vassoura. Que emoção. Olha, perseguir as capivaras com a vassoura ia ser muito legal, gente. Ia ser tudo. Perseguir as capivaras com a vassoura. Pode deixar que eu vou levar a vassoura na próxima XCOM presencial, eu vou levar as vassouras para todo mundo andar, hein? Aí, ó. Arrasou. E falando em Curitiba, vamos agora para nossa representante, Meire maravilhosa.
Ah, muito obrigada. Aqui, diretamente de Curitiba, sul do país. A pessoa aqui que até outro dia eu era somente o suporte do Parábolas Geek. Eu não aparecia. Era o Eduardo que produzia conteúdo. Eu sempre estava ali junto, conversando sobre, dando ideias, gerando também alguns motivos para a produção de conteúdo, fazendo a leitura de tudo e dando os meus pitacos e fazendo algumas correções ou então buscando outras novas informações. Mas eu não queria aparecer até então. Eu queria ficar só nessa, assim. Não, eu fico aqui, a gente está sempre conversando, tudo que você produz a gente vai lendo, vai discutindo, eu vou dando outras ideias e assim a gente ia. Eu não queria me colocar à frente de algo, né? Eu achava que estava ótimo isso e tal. E eu sou louca também por cultura pop, óbvio. Nós líamos quadrinhos juntos, porque o Eduardo a gente se conhece desde adolescente, né? Então a gente tem toda uma história dentro, né, desse mundo nerd e depois nerd cristão, enfim. Mas eu não queria aparecer, eu gostava de ficar mais escondidinha, porque achava que não era a minha praia. E aí, esse ano, com a pandemia também, né, Nath? O Eduardo pandemia revelando as creators. Ele ficou, não, você tem que aparecer, porque eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, ainda mais agora na pandemia que a gente está aqui, trancado em casa, a gente tem que fazer alguma coisa e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá, vamos fazer. Aí nós começamos com as lives, né? Que durou 60 dias dentro da pandemia. Fizemos 60 dias ininterruptos, falando com a galera todos os dias. Aí, a partir disso, surgiu um podcast que nós demos início com o foco, né, para as meninas, porque nós sabemos que as pessoas que seguem o Parábolas Geek, principalmente no Instagram, que é a nossa rede das mídias sociais, é onde nós temos mais seguidores, né? Nós produzimos conteúdo para todas as redes, tanto Instagram, Facebook, YouTube, mas onde nós somos mais profícuos, vamos dizer assim, é o Instagram, né? E é onde nós temos o nosso maior número de seguidores. E nós sabemos que quem nos segue no Instagram, a maior parte é o público feminino. Nós temos mais meninas nos seguindo, né, do que meninos. Então, o Eduardo sempre, desde o início da página, ele queria que eu me envolvesse com esse lado, as meninas. E eu sempre achei que não era hora, que não queria e tal. E agora esse ano saiu. Nasceu esse projeto que estava há tanto tempo aí engavetado, que o Eduardo, né, batia nessa tecla há muito tempo comigo. E aí tá nascendo aí esse projeto de estar com ele nas lives, participar um pouco mais dos vídeos. E aí agora um podcast dentro do podcast do Parábolas Geek, que nós estamos começando também esse ano, com uma parte só para meninas. Ai, que demais! Já quero muito ouvir. Amo podcast, amo Meire. Que demais. E eu acho que é muito legal até como a gente, né, essa experiência que a Meire trouxe, né? Eu, no meu caso, o conteúdo que eu crio, eu acabo nem entrando tanto nesse universo da cultura pop, né? Eu tô ali mais dentro da arte, falar sobre conteúdo, sobre a parte que eu vivo, né, de branding, essas coisas. Mas, assim, uma coisa que para mim é muito certo é que precisa ter a minha identidade ali, e eu acho que também relacionado ao que a Carlinha falou ali, né, de que precisa ser verdadeiro. E eu defini muito para mim, assim, que não tem como eu falar do assunto que for e colocar essa identidade, essa autenticidade minha como criadora, sem entrar Jesus no meio, sem entrar, né, a minha fé. E eu faço assim, às vezes é muito legal, porque assim, eu tenho uma veia muito criativa para os posts que eu faço, mas às vezes eu faço um post muito criativo, mas que é com uma reflexão, né, mais para questionar e tudo mais. Eu falo muito sobre propósito e tudo mais. E eu vejo o quanto isso se conecta com muitas pessoas e que às vezes não são cristãs, elas chegaram, digamos assim, pela criatividade, que eu imagino que no universo da cultura pop as pessoas podem chegar pela cultura pop, e aí a hora que elas chegam ali, elas recebem essa dose da nossa identidade cristã, né, que é esse bônus que não dá para separar, né, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz, tipo,
de ser cristão, porque ser cristão tipo, não é aquela coisa, eu acho que isso é importante a gente falar, né? Ser cristão não é você separar o tempo de você estar na igreja, pronto, saí, agora eu tô na minha casa, tô na minha vida normal. Não, tipo, é em tempo integral, é tudo que você faz, é tudo que você ouve. Então, também super concordo, assim, com a Carlinha em relação, ela falou dos doramas, né? O quanto... eu também gostei muito, por conta disso, de respeitar essa vibe, né? De não é uma coisa hipersexualizada, enfim. Mas para onde que eu quero levar, né? Essa pergunta. Porque o que eu percebi, assim, né? Eu criava para marcas no Instagram e agora que eu tô criando, né? Com a minha própria voz, eu vejo que uma coisa que se fala muito é sobre as pessoas buscarem a autenticidade, a identidade delas no conteúdo que elas colocam. E eu vejo que, de certa forma, a internet ela é muito positiva e nos proporciona isso de que pessoas que, às vezes, nunca tiveram voz, hoje têm. Porque a rede consegue dar essa voz, né, para todo mundo, né? Pode ser um canal de informação, então eu vejo que tem muitas vozes que às vezes vão sendo deixadas de lado. Eu acho que a gente pode até pensar na figura, muitas vezes, das mulheres, que às vezes não tiveram voz. Acho que do cristianismo em si, que também ficou velado a questão da igreja, e hoje, com as redes sociais, a XCOM é um exemplo disso, né? De como a gente rompeu essa barreira. A própria questão também da cultura pop, né, de falar dessa coisa que também o nerd, se a gente voltar alguns anos, era a pessoa que era excluída. Queria saber de vocês, se vocês também conseguem ver assim, isso nas redes sociais, esse potencial de falar. E eu acho que até a Cecília, talvez agora a gente inverte a ordem, talvez ela possa começar respondendo, até porque eu vejo que ela tem muito esse caráter do diferentão, né, de dar voz às outras culturas, às diferenças. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, como que a gente enxerga a rede social como esse potencial de amplificar vozes, né, e discursos e tudo mais. Eu acho que, assim, o primeiro fato, assim, a primeira coisa que me chama a atenção na nossa era é que eu, aqui no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu consegui me conectar com uma cultura e aprender e me conectar com o povo, literalmente do outro lado do mundo, que é a Coreia. Então, assim, primeiro quebra uma barreira física gigantesca. Eu tenho amigos na Coreia, meu conteúdo foi reconhecido pela prefeitura de Seul, tipo, eles deram selos Fomate, que reconhecem quem de fato produz conteúdo que condiz com a cultura de verdade. Então, assim, saber que eu aqui consegui aprender o suficiente para ser reconhecido pelo próprio povo sobre o conteúdo que eu fazia, isso para mim já é incrível. Então, assim, tem muito conteúdo, tem muito conhecimento na internet. E, para além disso, dar voz para outras pessoas, eu acho assim, a televisão, porque eu trabalho na TV, então eu consigo sentir um pouco. Eu trabalho na TV e agora na Rádio Super também, então, mídia tradicional, tanto TV quanto rádio eu trabalho. E ainda é um espaço pouco conquistado por muitos grupos, onde alguns grupos têm pouquíssima visibilidade, tem pouca representatividade, seja na questão de estilos musicais que são negligenciados. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do amplificador. Se tem um grupo de heavy metal, eu vou ficar super empolgada e vou querer dar voz para esse grupo aparecer. Outro grupo, por exemplo, outro programa de TV lá, dificilmente vai dar esse espaço, pela questão da temática, do público e tal. E eles têm ainda assim, um receio do que se pode dizer, do que o público cristão quer ouvir, o que a Carla falou no início, né, dessa divisão, tipo, eu vou falar o que as pessoas querem ouvir, que as pessoas gostam, vou falar o que eu gosto, vou falar o que eu preciso falar. E isso no conteúdo, a produção de conteúdo, ela acontece muito, todos os dias, e romper essa barreira é muito difícil. Só que a rede social, ela facilita isso de uma maneira, porque eu não estou falando como empresa aqui para vocês, eu não estou falando como Rede Super, eu não, por muito tempo, quando eu estava no Brasil e Coreia, eu não falei como Brasil e Coreia, como Nuvem Vassouras, eu estou aqui falando como Cecília, como Cecília Borer. E isso me permite falar, independente de se as pessoas vão querer ouvir ou não, se vai ter um engajamento grande ou não, sobre o que eu quiser. E foi justamente assim que as pessoas descobriram que muitas coisas que não eram faladas, as pessoas queriam ouvir.
por exemplo, tantas causas que hoje estão na mídia, que são debatidas e que até um tempo atrás as pessoas não falavam sobre isso. Então, assim, às vezes a gente tem que oferecer para o público essa opção, porque muitas das vezes eles não têm isso. E a rede social, a gente consegue oferecer isso para o público cristão de uma maneira muito, não só boa, legal, divertida, mas com autoridade. A gente tem vários líderes que têm uma carga de conhecimento teológico muito grande, ou, por exemplo, mesmo eu sou muito nova e tudo mais, mas, assim, eu tento estudar a palavra, eu tento estudar também a cultura diferente, eu tento estudar os ritmos musicais para a gente ter essa autoridade, porque nas redes sociais tem muita gente falando muita coisa, e você ganha espaço quando você fala com autoridade, quando as pessoas percebem que o que você fala tem uma base, seja uma base teológica sólida, uma base científica, seja uma base histórica, seja uma base política, as pessoas querem esse diferencial, entendeu? Talvez a massa, talvez o grande número das redes sociais, não, mas tem um público qualificado, interessantíssimo, que a gente consegue alcançar, e, assim, eu acho que isso, inclusive, é mais, assim, interessante do que, às vezes, alcançar 1 milhão de pessoas falando qualquer coisa. Acaba que o conteúdo, o acesso à informação fica muito mais não blocado, assim, não é uma única linha de raciocínio, uma única mensagem, mas cada um ali no seu espacinho, no seu quintalzinho, né, na sua rede, tá falando sobre algo que faz sentido, e a gente tem a oportunidade de fazer essas conexões de pessoas com quem a gente se identifica, né, e tudo mais. E eu acho que foi até legal, porque eu, pela minha rede, eu tenho contato com algumas pessoas, e com uma menina que ela também é criadora de conteúdo, ela é geek, ela ilustra e tudo mais, e eu fui comentar com ela da XCOM, e falei, poxa, se você fosse ouvir, né, mulheres nerds, cristãs e tudo mais, falando, né, o que você acha que é o mais impactante para você? E ela falou assim, poxa, Nath, eu acho que para mim essa questão de que ver mulheres fazendo, né, criando dentro desse universo, me inspira a fazer também, né? Então, eu acho que quando a gente assume essa identidade, não, essa é a minha mensagem, esse é o meu propósito que eu quero levar, a gente está, na verdade, incentivando outras pessoas a terem essa coragem de expressar a própria voz também, né? Eu acho que a gente pode ir até para a Meire agora, porque eu acho que esse futuro, talvez, de direcionar esse conteúdo para as meninas e a Meire entrar, eu acho muito positivo Edu ter insistido para ela entrar nisso e pensar até você nesse lugar que agora você está pensando nesse conteúdo direcionado, até de você falar como que você vê que é legal você criar uma mensagem, uma linha para falar especificamente com as meninas e tudo mais. Bem isso. Eu vejo, assim, que muitas vezes nós que somos nerds e até mesmo nerds cristãos, mas quando nós entramos nesse mundo geek, eu vejo que muita coisa ainda fica no meio dos meninos, ainda fica no meio dos homens, né? As meninas ainda são um tanto quanto preteridas, elas muitas vezes não conseguem encontrar representatividade, como a Cecília falou. Representatividade, eu acho que é a chave. Assim, a internet, ela dá voz para muita coisa, ela reverbera muita coisa, ela sim virou um espaço democrático onde todos podem falar, né? Você pode falar o que você quiser na internet e tudo que procurar nela você vai encontrar. Você vai encontrar o que você quiser na rede. Isso é bom e ruim, né? Então, sim. Ok. Então, por isso que nós temos que entrar como luz e sal para que nós possamos também dar voz para grupos de pessoas que muitas vezes não se sentem representados, né? Que não sentem que algo que está acontecendo ali, poxa, por que as meninas nerds elas não aparecem? Por que as mulheres que gostam de séries como a Carla, como eu, que amo série, que amo filme, que sou a louca da enchente por várias atrizes e tal, não sei o quê, que gosto de saber da vida da galera, né? Eu sou dessas. Eu sou dessas que entro na internet
internet, fico lá pesquisando o que a pessoa fez, quais filmes ela fez, eu gosto dessas coisas assim, né? E tal. Por que muitas vezes nós não somos representadas? Ou então, que nem eu gosto de quadrinho, mas por que geralmente quem fala sobre isso são os meninos? Por que eu não vejo meninas falando? Quando vejo, são poucas, não são muitas, ou então não conseguem fazer a sua voz ser ouvida, né? Então, assim, nós vimos essa necessidade, vimos que dentro dos nossos seguidores, claro, também entramos naquilo, produzimos aquilo que queremos, sim, mas também temos as necessidades que precisam ser supridas e aquilo que a galera gosta, enfim. Mas eu acho que essa parte da mulher dentro do mundo cristão nerd, ela sempre foi muito negligenciada em alguns momentos. XCOM não, hein? XCOM sempre deu voz para as meninas aí, tá? O evento sempre deu. Mas, né? Mas nós vemos que dentro da criação de conteúdo, as meninas, elas são a minoria. Então, nós queremos também fazer com que as meninas que gostam, as mulheres que gostam desse tipo de conteúdo, também sejam privilegiadas, também se sintam representadas e que elas também tenham coragem de dar voz àquilo que elas gostam. Que elas não se sintam preteridas, que elas não se sintam assim, eu gosto disso, mas se eu falar que eu gosto, de repente eu vou sofrer algum tipo de preconceito, porque mulher geralmente não é boa jogadora de videogame, por exemplo. Mulher talvez, né, porque tem muito disso ainda, né? Então, mulher não sabe falar de quadrinho. Quem que é mulher para falar de quadrinho? Porque geralmente isso ficou no mundo dos homens, dos meninos. E então isso a gente tem que mexer. Estamos criando aí, claro, um nicho diferenciado dentro do Parábolas Geek, mas nós queremos sim que as meninas elas se sintam representadas, que elas se sintam inspiradas a também criar e a também falar, não, eu gosto disso, eu quero falar sobre isso, e sim, nós podemos aprender com isso. Aplaudo mesmo. Ai, é muito legal aqui, até dar o pausa para ler o comentário, né? As meninas falarem sobre isso, porque a maioria das meninas geek ou cosplay trabalham muito com a beleza e sensualidade, né? E a gente vê muito isso, né? A gente falou até no contexto das séries e tudo mais. Tem páginas que falam cosplay da madrugada. Olha só. Ou seja... E aí, tipo... Tudo bem que eu acredito que tem, né, as meninas que têm o gosto e façam, mas às vezes também tem aquela coisa de que é o caminho que ela encontrou para entrar e ter voz dentro, né? Porque talvez seja mais fácil você assumir esse papel e entrar do que ter que lidar, de bater de frente, de contextualizar, de contextualizar não, de contestar, né, de digamos assim, impor o seu lugar como não, eu sou artista, eu desenho, né? Porque a gente vê isso até no mundo, né? Das desenhistas e tudo mais. Então, eu acho que faz todo sentido. E só puxando um gancho também, interessante a gente ver, né? Que a gente fala dessa coisa de que é minoria na produção de conteúdo, mas ainda assim é a maioria das que consomem o conteúdo. Então, o interesse está aí, a paixão por essas coisas estão aí. Então, eu acho que é exatamente isso, de a gente como mulher criando, a gente está inspirando outras, né, a se apropriarem das paixões, das coisas que elas gostam, e que muitas vezes estão relacionadas à personalidade, à identidade e ao propósito delas, da linguagem que Deus vai usar elas para falar, elas se apropriarem disso, que aí eu jogo aqui para a Carlinha, né, que ela falou de como ela se identificou nessa identidade dela e encontrou nesse universo da cultura pop uma maneira dela propagar o propósito dela e a mensagem de juntar, igual você falou, né, a Bíblia com a cultura pop. Eu acho que é mais engraçado, porque assim, a cultura pop, ela usa demais a Bíblia, assim, Deus, a Bíblia, e às vezes a gente mesmo não usa para alcançar, para ir para o lado de lá, né? Tem muita coisa, muitas coisas que são criadas na cultura pop que você fala, cara, isso aí é Bíblia pura. Mas eles não dão crédito para Deus e nem para a Bíblia. Essa narrativa que ele está colocando aí, ele tirou Senhor dos Anéis, aquelas... Ele Tolkien. Roubou esse conteúdo, que esse conteúdo é de Deus. É incrível. Então, assim, o nosso papel é fazer essa ponte. Exatamente, é Parábolas Geek, né?
começou a fazer isso e falou, tá vendo essa narrativa aí que ele falou no vídeo? Isso aí tá na Bíblia, sabia? Sabia que essa história tá na Bíblia? Ele só trocou os nomes, né? E... eu ia falar um negócio, mas fugiu. Normal. Lembrei. A gente tem um problema. Não é um problema que a gente está assim, como mulheres, né? Eu vou voltar um pouco. O público cristão, no geral, a gente cresceu aprendendo a sentar e ouvir, né? Então a gente está acostumado. Aí na igreja a gente senta, a gente ouve, só receber. Então o público cristão, ele já tem essa característica, né? De simplesmente absorver o que está vindo. Então, graças a Deus, a gente está aprendendo a questionar, né? Deveria ser assim desde o começo, na verdade, questionar o que está sendo pregado, não questionar, mas... Reter o que é bom, né? Medir, reter o que é bom. Poxa, será que o pastor que está falando está na Bíblia mesmo? É porque você não quer questionar o seu pastor porque é pessoal. Mas a Bíblia fala que você tem que absorver aquilo que é bom para você e você tem que saber. Porque a salvação é individual. Você não vai para o céu agarrado no seu pastor, né? Então, você tem que sim... Não é pessoal, gente. Vou questionar o pastor. Não é isso. Você tem que saber o que ele está falando na Bíblia, né? E aí, você trazendo isso para o conteúdo, o nosso conteúdo também... Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu acho que as pessoas também têm um pouco de... Não é preconceito. Não é preconceito. Isso é o que a gente carrega, né? Com a gente. Eu tenho um conteúdo que eu estou vendo, eu não vou interagir com esse conteúdo, porque o que as pessoas vão pensar, e eu só recebo. Não tem a parte de volta. Uhum. Então, eu acho que isso que a gente está aprendendo, né? Com a internet, mostrar para essas meninas que estão sentadas, que estão ouvindo, que na maioria das vezes sempre ouviu homens falando de cultura pop, falar que elas podem ouvir uma mulher. Por quê? Porque qualquer obra, quadrinho, vai ter a visão masculina e vai ter uma visão... A mulher, ela vai ver outras coisas. Então, assim, é muito rico, tanto para a menina ouvir outra cristã falando e ela se identificar, como para um homem ver uma mulher falando e ver, poxa, eu não tinha visto por esse lado. Então, mulheres na internet é muito rico, gente. É muito rico. Tanto para representar as meninas, como para levar coisas para os meninos que eles não imaginavam, que eles não enxergaram na obra. E que eles não faziam ideia que existia ou que tinha essa abordagem. Então, eu acho que é importantíssimo nós estarmos na internet. Porque nosso Deus, ele ama diversidade. Sim, perfeito. Lá na Bíblia, lá no Apocalipse, quando tá a galera no céu, o que ele fala? Povos de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas. Não é um povo igual. É um povo quadradinho do coque? De saia? Não, gente, é um povo diferente. Deus gosta do povo diferente. Entendeu? Exato. Então você que tá aí assistindo essa live, tá falando assim, nossa, eu me acho tão esquisito. Deus te ama esquisito. Vá pra internet esquisito mesmo, porque na internet você vai descobrir que você não tá sozinho. Sim. Nossa, isso é perfeito. Exato. Esquisito igual você. Sim. Entendeu? E você sabe que eu tenho uma coisa assim, né? Dois pontos que eu acho legal de colocar. Um relacionado a essa coisa da cultura pop, né? Tipo assim, a galera que geralmente gosta de cultura pop, é muito ligada nisso, é só sair numa CCXP da vida, numa XCOM, você vê, é uma galera diferente, né? E é muito legal exatamente por isso. E assim, eu tenho uma prima que ela é adolescente, assim, eu vejo o perrengue que muitas vezes ela passa, ainda que ela tenha internet, mas assim, você vê que às vezes na escola, quando você só tem aquele grupo fechado de pessoas, às vezes você é a pessoa que não se encaixa, né? E eu lembro que o dia que eu fui na CCXP e vi aquele monte de gente muito doida, de cosplay, não sei o quê, a minha vontade era, tipo, pegar, assim, conseguir pegar todos os adolescentes, pré-adolescentes que se acham que, tipo, estão sozinhos, que eles são os esquisitões, e falar, cara, tem muita gente como você. E é o que a Carlinha falou, essa coisa da internet é legal porque a gente consegue se colocar em contato para achar esses pontos em comum. E aí o que eu queria trazer para essa discussão, que eu acho que é muito pertinente, eu consegui viver isso nesse tempo que eu comecei a criar,
até por um processo individual, pessoal com Deus que eu passei e tudo mais, que é exatamente essa coisa da identidade, que também tá ligado o que a Carlinha falou de que Deus gosta da diversidade. Por quê? Assim, por muito tempo eu vivi num contexto, e assim, num contexto cristão, em que eu me sentia sempre forçada a caber no mesmo molde do frequentador da igreja ou do membro daquela igreja, sabe? Era uma sensação de, não, você tem que ir assim, você tem que pensar assim, você tem que falar assim. E muitas vezes eu tinha várias crises, porque eu falava, cara, eu não consigo, eu não me encaixo. Aí parece que você tem alguma coisa errada com você, e tipo, eu nunca vou conseguir cumprir o meu propósito, porque você é condicionado a pensar que a única via de você cumprir o seu propósito é desse jeito. E aí eu passei por um momento com Deus, assim, que ele foi me libertando disso, e ele foi me mostrando o quanto cada um de nós é criado de uma maneira diferente, com talentos diferentes, dons diferentes, paixões diferentes, porque o propósito de cada um é diferente. Deus vai usar essa diversidade, essa multiplicidade de características de nós como criação dele, justamente para isso, para a gente se conectar com pessoas que também tenham essas características, né? Para a gente ser usado dentro da nossa identidade. Então, eu acho que não faz sentido a gente excluir as pessoas, a gente tem que aprender, né, a valorizar essa diversidade. E uma coisa que eu falo, assim, que pode parecer contraditório quando eu falo de identidade, que, assim, a gente é todo mundo diferente, Deus vai usar essa diversidade, mas, sim, existe um modelo único. Não tô falando assim, mete o louco, seja quem você quiser, porque a gente tem um modelo que é Jesus. Só que é uma coisa que eu falo, que quando você olha para Jesus, é que você é realmente livre na sua identidade. Porque ele vem e você olha para o espelho e ele tira tudo aquilo que você achava que você era e, na verdade, você não é. Então, acontece, você se conhece mais ainda. Mesmo que todo mundo esteja olhando para o mesmo modelo, a graça de Deus e a beleza de Deus é tão incrível porque a gente se vê cada um do jeito que é, né? E aí, eu até coloquei aqui na pauta da gente falar sobre a questão de voz, eu acho que a gente já abordou tudo. E eu queria ir mais, assim, para o final, já conduzindo, que aí já puxando mais para... A gente já falou sobre isso, mas para essa veia cristã e tudo mais, com duas perguntas que eu acho que dá para a gente relacionar. Que se vocês enxergam, diante de tudo isso, as redes sociais como um novo campo missionário, né, da gente levar a palavra e tudo mais, e por outro lado, se vocês têm experiências positivas para contar, né, de vocês como criadores de conteúdo na rede, de exatamente o fato de eu me conectar com pessoas, eu conseguir levar a palavra. Eu tenho vivido isso, né, por mais que eu não o meu conteúdo ele não seja necessariamente cristão, né, digamos assim, ele é mais amplo, mas eu sempre estou colocando a minha fé e eu vejo que pessoas que não têm essa fé se conectam, eu consigo falar de Jesus. Já me conectei com pessoas que eram da igreja e tinham saído e falou, você é cristã, não acredito, conversa comigo, enfim. Agora a gente começa por quem? Pela Meire, depois a Carla, depois a Cecília, né? Se vocês veem aí como esse novo campo missionário e se tem algum testemunho legal aí para contar. Com certeza, as redes sociais, ela com certeza são um campo missionário para nós. Por quê? Porque hoje não há mundo sem a internet, sem redes sociais, porque quem vive sem isso, gente, hoje? É uma parcela muito mínima da população mundial, nem brasileira, mundial, assim. E, assim, é uma parcela pequena, e a maior parte, pelo menos do nosso mundo ocidental, né? Falando aqui, vou deixar o Oriente para as meninas que gostam mais lá do Oriente, mas pelo menos aqui do nosso mundo ocidental e tal, a galera, tipo, tá na internet, tudo você vê hoje na internet, tudo você vê, todas as igrejas têm páginas na internet, e a gente tem que se utilizar desse meio de comunicação, que o mundo está interligado. E hoje, no meio de uma pandemia, onde tudo se parou no mundo, e o que funcionou, o que levou a galera a se conectar, foram as redes. Então, isso é um campo missionário vastíssimo, que nós, como igreja, precisamos sim nos envolver, criar conteúdo de qualidade também, porque
há muitas pessoas que precisam conhecer Jesus, então os nossos conteúdos precisam sim impactar. Então eu vejo que a internet, ela abre N possibilidade para nós, abre N possibilidade para que o evangelho de Jesus Cristo seja, sabe, totalmente pregado e levado para os 4 cantos do mundo. Então, assim, nesse novo normal que nós vivemos, né, por conta de pandemia e tudo mais, a internet, então, ela se tornou vital, né, as redes sociais, elas se tornaram vitais na vida de todos nós. Então, é, assim, um campo vastíssimo, a igreja tem que se apropriar disso, tem, sim, que olhar para isso com muito carinho, assim, e, claro, com muita responsabilidade, porque nós precisamos também nos apropriar, mas nos apropriar com qualidade. Nós precisamos buscar conteúdos, buscar criar coisas boas e, assim, estar sempre nos aprimorando. Por quê? Porque lá fora da igreja, a galera já é expert nesse negócio há muito tempo. E a igreja, por muitas décadas, deixou tudo isso aí, ó, livre. Deixa para a galera lá fora, porque é deles. A igreja está aqui. Nós muitas vezes erramos e nos acostumamos a ficar dentro da nossa caixinha, do nosso mundinho cristão, e muitas vezes esquecemos que aqui a internet ela é um campo super vasto, mas que a gente também precisa se especializar para se utilizar disso. Porque enquanto a gente estava lá na nossa bolha social, que é dentro da nossa igrejinha, com todo mundo feliz, cantando alegremente e tal, né? A galera já estava aqui, ó, há muito tempo fazendo muita coisa. Então, claro, nós temos que tomar posse disso, sabe? Nós precisamos cada vez mais criar conteúdos e conteúdos diversos, porque há uma diversidade gigantesca dentro da internet. E o reino de Deus, ele é diverso, ele é inclusivo e não exclusivo. Né? Então, nós precisamos olhar para isso. O reino de Deus, ele é inclusivo. Então, mas é que as pessoas... Então, cara, há pessoas diferentes, há uma tribo diferente dentro dessa internet, aí que você consegue comunicar com ela. Então, bora lá, corre atrás, e a gente tem que correr atrás e de produzir conteúdo de qualidade, levando Jesus Cristo, que é a nossa marca, que é a nossa identidade, e essas pessoas, elas precisam ouvir de Jesus. Então, é isso que nós precisamos fazer. Agora, questão de alcançar pessoas, gente, a gente já teve tanto testemunho legal. Deixa eu só avisar para as meninas, a gente tem mais aí uns 7 minutinhos, então para ir rapidinho para a gente conseguir concluir, porque daqui a pouco tem a gameplay também, né? O povo quer jogar. Já foi, inclusive. Não sei se você já dormiu. Mas pode ir, desculpa interromper, só pra gente... Elis, minha linda, saudade de você. A Elis Almonte ali comentando. Mas então, assim, nós dentro do Parábolas nós já recebemos muitos testemunhos, assim, extremamente gratificantes de pessoas que se viam fora da igreja por conta dessa questão de gostar, por exemplo, de HQ, de filme, de anime, e ser muitas vezes... se sentir ali fora do esquema, ou totalmente, você gosta de coisas que muitas vezes a gente antigamente fazia isso muito, e ainda se faz, de que isso tudo é do demônio, a gente não pode, a igreja não se relaciona com isso, e quantas pessoas voltaram para Jesus a partir daquilo que ouviram, daquilo que nós fazemos ali, que lê nos nossos textos, e que pararam e nos mandaram vários testemunhos. Então, disso nós temos alguns, e glória a Deus por isso. Eu acho que assim, essa coisa de ser missionária, eu acho que a Mary já explicou tudo, né? Então, acho que as meninas, vocês podem entrar aí nos testemunhos de vocês, até se tiver já uma consideração final e tudo mais, aí a gente já... Infelizmente, a gente já vai encerrando, mas depois a gente vai... Desculpa, meninas, falei demais. Nas redes sociais. Imagina, você falou tudo de perfeito. Assim, é constante aparecer pessoas... em momentos difíceis nas mensagens, no Instagram. Então, a pessoa chega, eu estou entrando em contato porque eu estou passando por uma situação assim assado, a Mary sabe, né, parábola. As pessoas chamam a gente para conversar mesmo, elas veem na gente uma única fonte de conversa, tá? Já tive casos da pessoa pensar se matar, a pessoa entrou em contato. E teve caso, uma menina que estava atribulada com problema de homossexualismo. Olha aqui, ó. E aí a gente foi conversando, fui acompanhando a vida dela. Falando sobre... Eu tenho 2 Fátimas, olha o próximo Fátima. Para finalizar,
eu acho que a gente tem dois pontos. Mostrar para os crentes que... Pregar para os crentes. Você sabe que crente precisa pregar evangelho para crente também, né? Sim, com certeza. Tá. Então, isso já está claro. E a gente também desmistificar a figura do crente para quem está lá fora. Porque, nossa, você é crente. Você gosta de gente. A gente está aqui na igreja, a gente é pecador. A gente é normal. A gente peca, a gente pensa errado, ele muda de ideia, fala, nossa, que besteira que eu pensei. Então, eu acho que a nossa presença na internet mostra esses dois lados. Mostra para o crente que ele pode viver a identidade dele e tudo mais. E mostra para aquele que não é crente, né? Aquele que não conhece o evangelho. Conhece, vai. A maioria, muita gente conhece Jesus, mas conhece daquele jeito, né? Eu vou fazer igual o Ti, tá? O verdadeiro evangelho. É isso. Regressiva. Eu queria deixar vocês falando, tá, gente? Mas sabe que tem tempo. Filha, aqui comigo uma coisinha e vai embora. Não, gente, mineiro ama uma conversa. Então, assim, por mim, ó, ficava hora, ficava falando. Mas, assim, tentando resumir um pouquinho dos testemunhos que eu recebo, é muito engraçado que, às vezes, a gente foca muito na quantidade, né? E a gente foca, eu quero alcançar muita gente. Mas, às vezes, alcançar uma pessoa faz mais diferença. Eu lembro quando eu estava começando, eu ainda era estagiária na Rede Super. Pra vocês terem ideia, eu tô lá há quase 7 anos já na TV, e eu ainda era estagiária. E eu lembro que, assim, além da Rede Super, eu postava vários videozinhos curtos nas minhas redes sociais, e eu nunca vou esquecer, porque eu postei um vídeo muito besta, muito tipo assim, eu falei, gente, eu tô fazendo isso aqui, todo mundo deve achar que eu sou, tipo, essa menina não bate bem da cabeça, não. Mas aí teve um comentário de um amigo meu, da minha cidade de Natal, de Itaúna, e ele comentou no vídeo, assim, ele tem uma vida muito difícil e tal, e ele falou assim, nossa, hoje a única coisa que tem me impedido de me matar são seus vídeos. E eu falei assim, gente, uma coisa muito simples que eu tava assim, nossa, ninguém ainda curtia, não tinha tanta curtida nem comentário, mas aquilo, assim, encheu meu coração de uma maneira tão grande, e assim, sabe, aquela coisa de eu sentir que, eu falei assim, nossa, se eu parar de produzir conteúdo hoje, só de saber que o meu conteúdo tocou a vida de alguém dessa maneira, valeu a pena. E assim, desde então, graças a Deus, eu tenho falado de Jesus, assim, em vários lugares, para vários públicos e tudo mais. E assim, hoje eu tenho uma representatividade muito grande, porque além de ser mulher, eu sou a única repórter do mundo com paralisia facial que está em atividade na TV. Então, assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas que têm paralisia ou que têm outros problemas e que, às vezes, sentem algum receio de dar a cara a tapa, de aparecer. E eu falo assim, gente, aqui, ó, tô aqui no vídeo e tá tudo bem, sabe? Então, assim, acaba que eu recebo muitos comentários sobre isso desde que eu resolvi falar, porque eu produzia conteúdo e não falava sobre isso. Uhum. Mas eu percebi a importância de, às vezes, você se posicionar para as pessoas saberem que você não se importa com isso. E aí eu comecei a falar sobre isso e, assim, eu recebi várias mensagens fofas, do tipo, você é minha heroína favorita, né? A gente tá falando de super-heróis, de mundo nerd. Enfim, cada mensagem, do mais simples à mais complexa, toca muito coração e graças a Deus, Deus tem usado muito as nossas vidas no geral, né? Sim, arrasou. Gente, ó, conseguimos. Desculpa se a gente passou um tempinho, mas acho que a gente falou tudo que tinha que falar. Agradecer às meninas, né? Vocês admiro muito o trabalho de cada uma. Que Deus continue usando cada uma de vocês, cada um das meninas e dos meninos que estão assistindo. Reforço o que a Cecília falou. Eu sei que nesse mundo de rede social a gente olha muito para número, métrica, resultado, foca nas pessoas, né? Jesus, ele se importava, amava as pessoas, e é isso que a gente tem que fazer. Meninas, muito obrigada.